Graça e paz, nós estamos aqui na entrevista com os nossos formandos da FATEL e queremos agora, Flávio, que você dê a sua saudação inicial, falando desde quando você é membro da Igreja de Além Paraíba, como foi o seu envio para cá, seu estado civil, sua idade, se é casado, se é solteiro, um pouquinho sobre essa área da sua vida, né? A apresentação para que todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando possam conhecer um pouquinho de você. Graças paz, boa tarde, graças paz, bispo. Meu nome é Flávio Henrique de Souza Prado, tenho 26 anos, sou de Além Paraíba, Minas Gerais. A igreja que me recomendou é a Igreja Metodista Central de Além Paraíba. Sou casado, graças a Deus. Amém. Qual o nome da esposa? Regina. É o primeiro ano do pastor Wagner também, então a gente está nesse desafio da revitalização da igreja e tem sido bênção. E tem sido um tempo de muita experiência, um tempo de crescimento, de aprendizado, porque é uma igreja totalmente diferente do contexto que eu vim, e tem sido um ano de aprendizado, um ano de muitas bênçãos, que eu tenho aprendido bastante. O pastor Wagner é meu colega de turma, formou comigo também. Bênçãos. E ultimamente vocês têm vivido a experiência aí de membros, né, que têm falecido, como Bastante. o ex-reitor aqui da MESP, né, que faleceu, e agora o bispo Paulo Aires. Né? Pois bem, gostaria, Flávio, que você também relatasse para nós um pouco sobre o seu chamado pastoral lá na Igreja Metodista de Além Paraíba, como que se deu o seu chamado pastoral, e você tem até um privilégio, né, de ter também um irmão que é pastor, o Antônio Carlos. Como é que se deu o seu chamado pastoral? Então, bispo, quando tinha uns 10, 9 anos, eu não ia para a igreja com meu irmão, né? Eu ia com a vizinha da minha mãe para a igreja batista. Depois comecei na Brasil para Cristo, e quando comecei a ter uma idade que minha mãe deixou ir sozinho, eu fui para a metodista. E eu nunca pensei ou almejei o pastorado, né? Sempre brinquei quando era criança, pegava um móvel, ficava pregando lá para os móveis, né? Mas eu queria ser administrador de empresa, fiz prova marinha. E o chamado pastoral na minha vida surgiu de forma intencional. Eu costumo assemelhar o chamado do profeta Samuel. No seu serviço ali na casa de Eli, Deus chamou ele, né? Então, eu sempre fui muito envolvido na igreja local. Eu entrei na igreja metodista em 2011 e sempre me envolvi nos ministérios. Em 2016, quando a igreja passou por um problema, os ministérios foram desfeitos e não tinha ninguém para ficar com o ministério das crianças, né? Aí eu falei, você pode ficar? Fiquei um dia só, né? Porque eu vi que criança não dava para mim. E eu comecei a envolver com o ministério de jovens. A Regina, minha esposa, ela era líder de jovens, era o vice-líder. 2011 era o ministério do pastor Sávio? Era o pastor Sávio. E o meu processo começou com 4 pastores, né? O pastor Sávio me enviou para o curso de evangelista, o pastor Rubens me enviou para o POV, que legal. O pastor Wesley me recomendou para a faculdade de teologia, e agora vou terminar com o pastor Eliezer. Então, também é uma bênção. Minha vocação, o meu chamado pastoral foi nessa maneira intencional, no meu envolvimento com a igreja local, com as pessoas, e foi onde eu ouvi a voz de Deus. E assim que a gente chegou aqui, ardeu mais forte seu coração e você disse sim. Isso. Eu costumo usar a expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que a vocação é como se Deus abrisse várias portas e você só enxergasse a porta, o chamado, o ministério. É interessante que é semelhante à experiência do bispo Bruno Roberto, que começou pregando para as roupas no guarda-roupa. Ele conta essa experiência dele, contou para nós agora lá. E vai ser o teu bispo ano que vem, né? Mas que legal, que bênção. Você poderia falar para nós também um pouquinho, Flávio, sobre seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, qual é o tema, o que te levou a fazer esse trabalho de conclusão de curso? Então, bispo, primeiramente a pandemia mudou muitas coisas, né? Eu tinha um tema no primeiro ano e veio a pandemia
eu comecei a fazer o projeto com o Manassés, a gente está fazendo um trabalho junto na área pastoral. O tema do nosso TCC é a importância do aconselhamento pastoral no manejo da depressão. E a gente está aí, né? Terminamos, já preparamos para a apresentação semana que vem. E tem sido bênção esse tempo que a gente passou junto. Legal, legal. E você também, agora que está já fazendo trabalho de conclusão de curso, no 4º ano, né? Tendo essa experiência de pastorado acadêmico aqui na Igreja de Rio de Ramos, deve ter no seu coração alguma expectativa em relação ao retorno à 4ª região. Quando a gente fala de 4ª região, a gente tem que ter em mente que é Minas e Espírito Santo, né? O seu irmão hoje é pastor no Espírito Santo, embora seja mineiro igual você. É lógico, é óbvio que a perspectiva de ir para o Espírito Santo é bem menor que para Minas, porque em Minas tem mais igrejas, né? Mas qual é a sua expectativa ministerial em relação à 4ª região? Então, Bispo, essa pergunta eu confesso que eu tentei responder várias vezes. A gente fica vendo os vídeos e como as pessoas responderam, mas algo que é claro para mim que a minha expectativa é a mesma que eu vim para a faculdade de teologia. Ela sempre esteve em Deus. E eu sempre converso com meus amigos, eu digo o seguinte, eu quero ir para onde Deus esteja. Você vai cantar esse hino, nem sempre será para onde eu quiser. É porque eu creio que não existe lugar ruim na igreja ruim, né? Amém. Eu creio que existe lugares onde a glória e o reino de Deus não se manifestou. Então, a minha expectativa não é somente de voltar para a 4ª região, mas de continuar o propósito de Deus. Também creio que não existe pastor ou pastora ruim que não possa ser recebido em nenhuma igreja, que se ele for ruim ou ela for ruim, então não é pastor. Também igreja, não existe igreja ruim. Às vezes existe igreja mais desafiadora e menos desafiadora, mas todas elas terão desafios, né? Então, que bom que você pensa assim, com essa expectativa aí no seu coração, na sua vida. Eu espero que você retorne e seja feliz e abençoado. Você deve saber que existem estatísticas, eu até encerraria com essa pergunta que nem está aqui no programa, né? A maioria dos pastores e pastoras não passam de 15 anos de ministério, mas a minha expectativa é, mesmo não sendo mais o teu bispo a partir do ano que vem, porque eu vou voltar para a 7ª, é que você passe de 15, de 20, de 30 e um dia se aposente, né? E seja um pastor bem sucedido, segundo o coração de Deus. Entendeu? Deus esteja te abençoando. Obrigado. Aí está então a nossa entrevista com o Flávio Henrique, da Igreja Metodista Central de Além Paraíba, porque lá agora tem mais uma igreja, né? Tem a DIC de Caxias, e todos vocês possam estar aí orando pelo pastor Flávio Henrique, e quem sabe vai ser o seu pastor no ano que vem. Deus te abençoe, Flávio. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui na entrevista com o formando Lucas Moreira, da Igreja Metodista em Guaçuí, no Espírito Santo. Lucas, um prazer estar aqui com você nessa entrevista. Gostaria que nós começássemos você fazendo sua apresentação inicial, dizendo desde quando você é membro lá da Igreja de Guaçuí, seu estado civil, a igreja que você está trabalhando aqui, né? A experiência acadêmica com o pastor aqui em São Paulo, e assim então apresentando a esse irmão e irmã que está aí nos acompanhando na entrevista. Amém. Graças a paz, bispo, meus irmãos e irmãs que estão assistindo a entrevista. Sou Lucas Moreira da Silva, natural de Guaçuí, Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, ao distrito do Caparaó, né? Cidade boa, né? Uns 40 mil habitantes, né? Pequeno, mas uma cidade excelente. Gosto muito do distrito, né? Já estou na Metodista há um pouco mais de 10 anos, né? Já caminhando, na verdade, para uns 12 anos por aí. E de Guaçuí mesmo, né? Me converti lá, eu nasci lá, me converti lá e fui enviado, né? pela igreja
de Iguaçuí, pelo pastor Jânio Quadros Paradela. Chegou, né? Grande pastor Jânio. Chegou em 2018 e na primeira semana dele na igreja ele já chegou para mim, falou de ministério pastoral e falou, já faz a inscrição agora. Eu falei, gente, não sei nem o nome do pastor, ele já está me enviando. Né? Esse é o Jânio. Esse é o Jânio, né? E foi bênção, porque ali foi o start, né, de tudo isso que estamos hoje vivendo, né? Eu sou casado com a Roberta Vale, estamos há quase 2 anos. Sou xará, né? Estamos caminhando para 2 anos de casada, ela também é de Iguaçuí. E aqui hoje, né, na região, aqui em São Bernardo, em São Paulo, eu estou na Central de Santo André, pastor Daniel Rocha, né? E juntamente com o pastor Carlos Guilherme, estou lá desde o ano passado. No ano de 2020, assim que começou a pandemia, eu retornei para Iguaçuí para auxiliar o pastor Jânio. Em 2019 eu fiquei com o pastor Douglas Bortoni, em Pouso Alegre. Né? Estávamos em um projeto de plantação de igrejas, né? Íamos para lá todo final de semana, foi um período ímpar também, né? Nunca tinha ido uma congregação assim. Nossa, foi muito interessante, porque é uma igreja que ainda estava buscando a sua identidade, né? Digamos assim, estava ainda com os primeiros passos, estruturando os ministérios, foi uma experiência bem interessante. E além disso, né? Tem mais alguma outra coisa? Formação, né? Sua formação. Eu antes de vir para a teologia... Você trabalhava lá em Iguaçuí em quê? Isso, antes de vir para cá eu trabalhava no banco, estava no Banco Bradesco. Eu já tinha... Larguei tudo, né? Tinha até acabado de ser promovido até, né? Eu lembro que eu conversei com um assessor. Decidido, né? Pois é. E foi assim uma experiência pessoal também com Deus, né? Porque sempre foi um desejo do meu coração de trabalhar em banco. Então, quando eu recebi a ligação do Giovanni, né? Olha, você ganhou a bolsa para ir para São Paulo e tal, a gente já precisa que você vá para lá na próxima semana e tudo. E foi aquele momento onde assim, eu senti a pergunta de Deus no meu coração, né? Que fazia o desejo do seu coração, que era trabalhar no banco, mas agora você quer realizar o desejo do meu coração. Você tem uma né? formação na área bancária? Então, eu fiz ciências contábeis, né? E aí, através dessa faculdade, eu consegui, né? Eu já tinha feito um técnico em vendas e um técnico em RH antes também, e aí já fui complementando e já logo entrei na contabilidade, né? Então, já tinha passado... Essa experiência vai ser importante na igreja. Amém. Eu já tinha passado também por setores públicos. Sim, tinha passado por setor público também, né? Prefeitura, escritórios e etc. Conta então agora um pouquinho, pegando a área aí acadêmica, do seu trabalho de TCC, conclusão de curso. Qual o tema, como você está trabalhando essa conclusão dele agora, né? Então, eu antecipei meu TCC, na verdade, porque eu fiz o PIBIC, né, o projeto de iniciação científica, no ano passado, e aqui, como na faculdade eles aceitam tanto monografia como artigo científico, eu acabei optando por fazer um TCC na modalidade de artigo científico. Você está mais tranquilo agora, então. Eu acabei o TCC no meio do ano, né, acabei em junho já, foi um semestre antes. Né? Eu já tinha planejado isso, porque como eu fiz uma faculdade antes, eu passei muita dificuldade para fazer o TCC. Então, no primeiro ano da teologia, eu já comecei a ver um tema, eu já entrei no grupo de pesquisa com o professor Paulo Garcia, e até foi o meu orientador agora nesse período. Né? E eu fiz, né, na área de Bíblia, especificamente sobre o livro de 3 João, Novo Testamento. O tema é o Economos, né, um termo em grego. Regras de suporte aos cristãos carismáticos itinerantes, que eu analisei mais ali o 1º e 2º século, né, o início da igreja, digamos assim, né, e através dessa pesquisa, então eu consegui produzir aí, né, para a glória de Deus, um artigo científico, e até um artigo que agora no próximo mês a gente vai submeter ele a algumas revistas, né. Nesse tema você entrou em algum pormenor da tradição da igreja metodista quando tinha ecônomos ou não? Não, a gente pegou até só assim, Bíblia só Bíblia mesmo especificamente,
que o termo ele faz menção mais à questão da mordomia, né? Que no português vem como mordomia. Eu fiz essa pergunta, porque eu não sei, você deve ter conhecimento, né? A Igreja Metodista já teve no passado junta de ecônomos. Eu fui ecônomo. Ah, é? Ué, então... E trabalhava com essa área da mordomia cristã, que era uma coisa muito interessante na época, eu nem sei por que acabou. Hoje é o Ministério do Patrimônio, mas não tem a relevância que tinha naquela época. Inclusive, até indico quem está nos ouvindo aí, conhecer mais sobre esse momento histórico. Tem muita gente que tem uma versão negativa de ecônomo, mas Sim. Ao contrário, quando você vai ver como era a junta de ecônomos, era muito positivo. No início do meu trabalho eu até falo um pouco sobre isso, porque quando veio para o português como mordomia... Você pegou a origem bíblica, né? Isso, o pessoal, a mordomia vai entender que alguém meio desleixado, né? Alguém que não quer, né, trabalhar muito, né? Quero ler esse seu artigo, né? Bom, pode deixar que eu vou compartilhar. Compartilha comigo. Compartilhar sim. Legal. Gostaria também que você falasse um pouco, Lucas, sobre um breve relato do seu chamado pastoral, como que ele aconteceu, como que você sentiu realmente chamado. Você já falou um pouquinho aí, né, que estava indo bem no banco, de repente recebe um telefonema do Giovanni, mas você deve ter percebido antes que Deus tinha te chamado para ser pastor, como tomar essa decisão de vir para cá e não continuar no banco. Exatamente. Bom, eu creio que assim, a questão do chamado pastoral especificamente, ele se confirma de duas formas, né? Primeiramente, ele nasce, na verdade, no coração de Deus, né? E depois ele também nasce no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que deve haver um reconhecimento também da comunidade em si, né? Das pessoas que estão ao nosso redor. Então, ele nasceu no coração da minha mãe, primeiramente. As minhas primeiras memórias de igreja até era ela me levando quando criança e falando, né, com o pessoal da minha família, olha, vou levar o pastorzinho para a igreja, né? Pequenininho ainda, eu lembro que eu ficava bravo com ela, que negócio de pastor, o quê? Eu não quero isso para minha vida, né? Mas de pouco a pouco Deus foi falando isso comigo também e com outras pessoas, né, ao meu redor, da igreja, de outras igrejas até também, né? Até eu começar a desenvolver a minha experiência com Deus em relação a isso. E aí foi então realmente o momento que ele começou a amadurecer isso em mim, eu aceitei. Começou a pregar. Começamos a pregar, né? Eu tenho até hoje um vídeo lá da primeira pregação, fiz uma praça na cidade. Legal. Me chamaram na hora, assim, falaram, quer pregar agora? Tá, vamos embora, né? E ali, naquele nervosismo todo, a gente foi, mas Deus já nos guiou e começou a dar essas experiências, né? Legal. Foi basicamente isso. Bonito essa história, né? Parece um pouco com a minha também. Comecei a pregar nas praças. Aí fazia o apelo, o convite para aceitar Jesus, não ia ninguém. Puxa, mas não foi ninguém. Depois aparecia um mês, um ano depois, alguém falou, estava na praça aquele dia, aceitei Jesus. Eu falei, nossa, milagre. Nem eu sabia, né? Bom, gostaria que você falasse também um pouco sobre a sua visão, expectativas ministeriais em relação ao seu retorno à quarta região, né? Como já falamos anteriormente para o Flávio, né? Também para você, a quarta região é Minas e Espírito Santo. Você vem do Espírito Santo, ao contrário do Flávio, né? O que você tem em relação de expectativa com as igrejas, né? Com o serviço que você está sendo agora nomeado em novembro para realizar a partir do ano que vem? Qual é a sua expectativa, a sua visão? Nesses últimos anos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, que até com base em João 15,15, que vai falar, já não vos chamamos mais servos, mas porque o servo não sabe o que faz, seu Senhor, mas de amigos, né? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho vos entregado, vos tenho compartilhado. E através dessa palavra, Deus tem falado muito sobre desenvolver a intimidade das pessoas com Ele, né? Então, é algo que Deus tem queimado no meu coração mesmo, de estar trabalhando em relação a isso, de desenvolver essa intimidade com Ele. Então, é uma das expectativas assim, que eu tenho, ministeriais. Nós estamos agora, não sei se eu já posso dizer que saindo, né? Aí, ou já saímos de um período de pandemia, onde nós fomos obrigados a estar longe um do outro. E muitas pessoas acabaram distanciando também de Deus. Né? Então, agora mais do que nunca eu tenho pensado e orado em relação a isso. Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre voltar, né,
restabelecer essa intimidade, não só com as pessoas, né, a questão da comunhão, mas também com Ele, né, e até tomando aí como base esse texto, né. Então seria resumidamente isso, e assim como, né, o irmão Flávio, o pastor Flávio disse também, nossas expectativas sempre devem estar mesmo em Deus, né. Então temos colocado isso em Deus, né, de tudo que Ele vai fazer através de nós, né, nesse ministério. Que bom, Lucas, que Deus possa usar a sua juventude, Amém. a sua motivação, e que você realmente possa cada dia ser um amigo íntimo, Amém, né, de Deus. Os amigos íntimos de Deus são extremamente importantes e relevantes. O servo, ele faz o que o seu senhor manda, o amigo não, ele tem intimidade, né? Amém. Que ele use a sua juventude para certamente contribuir muito com a igreja metodista, que precisa de novos pastores e pastoras dinâmicos, né? Amém. Que você seja um desses pastores, né? Amém. Pastores que a região sempre recebe. Que a bênção do Senhor esteja com você. O Senhor esteja abençoando você também, meu irmão, minha irmã que acompanhou a entrevista aqui do Lucas. E quem sabe, também digo, ele pode ser seu pastor no ano que vem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe, Lucas. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui formando Manassés Ebenezer, nome bíblico maravilhoso, né, Manassés? E temos a alegria de ter ele aqui para falar um pouco sobre ele. Começamos, o Manassés, pedindo que você fale um pouco sobre a sua igreja de origem. A gente sabe que você é da igreja metodista em Goianá, mas desde quando, né, que você é membro da igreja de Goianá, o seu estado civil, se é solteiro, se é casado, se vai casar, né? Um pouco sobre a sua nomeação aqui também em São Paulo, qual a igreja que você está trabalhando. Aliás, eu sei que você não está trabalhando em São Paulo, você está trabalhando no início, né? Mas agora você está na sua igreja de origem, Goianá, é uma coisa tão interessante. Então, fala um pouco sobre como está sendo a sua experiência lá, porque antes você era membro, né? Agora você é pastor acadêmico. Conte para nós aí um pouquinho sobre esse início aí de história. Pai do Senhor Bispo, Pai do Senhor meu irmão, minha irmã. Eu estou na Igreja Metodista em Goianá, já faz mais ou menos 12 anos, né? Eu fui para a Igreja Metodista com 11 anos, né? E eu sou Manassés Ebenezer da Silva Alves de Oliveira, né? Meu nome é bíblico, né? E minha mãe, quando foi colocar esse nome, foi Deus que escolheu, né? Foi Deus que colocou no coração dela. Meu nome ia ser Wesley. Ia ser Wesley. E aí Deus colocou no coração dela e me colocou esse nome. Gostei do seu sobrenome, porque embora é Manassés Ebenezer, tem um Alves aí, eu também sou Alves. Sim, podemos ser até parente, né? Certamente. E a minha experiência na Igreja Metodista foi uma experiência muito marcante, porque o Senhor ele me chamou para esse ministério. Eu tinha meus 11 anos, estava passando por uma fase complicada na minha vida, onde eu estava com muitas dúvidas acerca de ministério, acerca de identidade, né? E o Senhor me chamou para a Igreja Metodista num momento onde eu precisava de muito apoio, e a igreja me deu esse apoio. A igreja me abraçou, e eu sou muito grato a Deus por onde Ele me plantou, né? E com esse início na Igreja Metodista, eu desenvolvi o Ministério da Música. Foi ali que eu desenvolvi os instrumentos que eu toco, ajudei muito no Ministério de Louvor, né? Com a pandemia, a gente teve uma experiência muito, muito gratificante. Eu aprendi bastante, porque nos 2 primeiros anos de pandemia, o pastor Mozart, né, que é o pastor que está lá hoje, ele colocou um culto para mim ser responsável, culto às 17 horas, e a gente fez esse trabalho durante a pandemia. Foi uma experiência muito, muito abençoada. Eu aprendi bastante, né? E dou graças a Deus, porque eu tive essa oportunidade de ser nomeado para a minha igreja de origem, né? Eu agradeço a Deus pela vida do senhor bispo, pela vida do reverendo
Wesley, por essa Você oportunidade. chegou, Manassés, a trabalhar em alguma igreja aqui no primeiro ano ou não? No primeiro ano eu trabalhei na igreja metodista em Vila Conde. Aí em Vila Conde. Isso, os primeiros 6 meses trabalhei em Vila Conde e no segundo eu trabalhei em Vila Prudente, né? Por uma necessidade de pessoas que toquem, né? Que ministrem música. E aí eu precisei sair da igreja de Vila Conde e ir para a igreja de Vila Prudente. Legal. Em Vila Prudente. E hoje lá na igreja em Baçuí, ajudando lá também na comunidade. Isso. Manassés, a área acadêmica, gostaria que também você falasse um pouco sobre o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, qual é o tema que você desenvolveu, e como que isso surgiu aí através da sua experiência, porque o tema geralmente tem sempre a ver, né, com alguma experiência. Conta um pouco aí para nós sobre isso. O tema do meu TCC é a importância do aconselhamento pastoral no manejo da depressão. É como se fosse uma prevenção à depressão, né? E esse tema surgiu desde o primeiro ano, quando eu vim para cá e tive experiência com uma pessoa que estava desenvolvendo essa enfermidade e eu estava trabalhando com ela. E numa conversa com a pastora Cristina, que foi a pastora que me enviou para cá. E é psicóloga. Isso, ela é psicóloga. E ela falou da experiência dela e aquilo tocou bastante em mim, porque eu sei que muitos pastores, eles não têm eles não querem fazer um curso de psicologia ou não podem, né, por causa que já está envolvido bastante com a igreja. E como que esses pastores podem ter ferramentas, né, ou caminhos para ajudar essas pessoas. E pensando nisso, que desde o primeiro ano eu estipulei esse tema, né, conversei com a nossa orientadora, a pastora Atlante, né, que é da 4ª região também Psicóloga. Que também é psicóloga, e a gente desenvolveu esse tema, a importância do aconselhamento pastoral no manejo da depressão. Para o aconselhamento pastoral, a psicologia é importante. A pastora Cristina, ela presta um auxílio à região muito importante. Legal, sim. Bom, Manassés, gostaria agora que você falasse também um pouco, né, fizesse um breve relato aí de como que aconteceu o seu chamado para o ministério pastoral, ao qual você disse sim e agora está prestes a, na prática, de 100% realizar, né, a partir do ano que vem da nomeação. Como que aconteceu? Conta aí para nós, para quem está nos ouvindo. A minha experiência com o chamado de Deus, desde quando eu nasci, eu posso afirmar que eu sou um milagre. Né? Não é para mim estar falando, não é para mim estar aqui, mas Deus fez esse milagre na minha vida, né? Eu nasci com fissura craniofacial, com a cara toda aberta e alguns problemas de saúde, mas por obra e graça do Senhor, Desde pequenininho, desde pequeno, é o Senhor quem fez um milagre na minha vida, graças a Deus. E desde pequeno, minha mãe, ela me entregou no altar do Senhor. Ela falou que eu era no serviço e obra do Senhor. E quando pequeno, meu chamado foi desenvolvido, quando pequeno. Porque eu já pregava, era a maior alegria que eu não tinha amigos para brincar, porque muitos caçoavam de mim, em vez de brincar. Hoje, Família bullying, né? O famoso bullying. E eu acabava brincando sozinho. E a minha brincadeira preferida era fazer um culto. Pregar no culto, cantar no culto, dirigir o culto, desde pequeno, né? E eu experimentei algumas situações traumáticas na minha vida que eu acabei deixando um pouco essa inocência, um pouco essa questão do chamado de lado. E na juventude, quando eu fui para a Metodista, né, eu tive uma experiência marcante com o Espírito Santo de Deus. Fui cheio do Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo e a partir dali, tudo aquilo que eu tinha deixado de lado, né, por causa de trauma, por causa de situações da vida, aflorou dentro de mim, né, aquela paixão voltou de novo, aquele amor, a pregação, a palavra, cuidar de vidas, aflorou.
E o Senhor, Ele falou comigo. Ele falou comigo que Ele me tirou de um lugar, me colocou na Metodista para mim espalhar uma mensagem. E que eu ia ser pregador da palavra. Né? E o Senhor me falou que eu ia cuidar de aulas, e estou aqui hoje pregando. Entrevista praticamente eu pregando. Né? Não, mas seu testemunho muito bonito. Uma Deus. criança deve sofrer muito, né? Quando tem algum tipo assim de necessidade. O mundo é muito cruel, mas você venceu isso tudo. Tá aí. Graças a Deus. Eu fui forjado nessa. Claro. Fui forjado. Não se entregou ao mal, né? Mas Sim. abraçou o bem. Glória a Deus. Eu fui forjado nessas situações e hoje eu sou quem sou. Né? Hoje, graças a Deus, eu recebi uma honra de Deus de estar pastoreando com o pastor acadêmico da minha igreja de origem, né? A igreja que me abraçou tanto, me acolheu tanto. Tenho aprendido muito e espero ajudar, somar em tudo que eu puder. Tem igreja que pega o seminarista e manda ele embora porque não quer ele ali, né? Sim. Mas você não, está lá até hoje. É uma honra de Deus, né? Sou muito grato. Glória a Deus, louvado seja Deus por esse testemunho. E por último, Manassés, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a sua visão, expectativa em relação ao retorno ao ministério pastoral da 4ª região eclesiástica, né, de tempo integral. Sempre lembrando que a 4ª região é Minas e Espírito Santo. Qual a sua expectativa, né, em relação ao serviço, ao desafio? Eu costumo dizer que eu não nomeio os pastores para uma igreja, eu nomeio para um desafio, né? Porque aonde a gente vai, seja uma igreja pequena ou grande, ela é desafiadora, ela tem desafios. Qual é a sua expectativa ministerial, nesse sentido de retorno o ano que vem? A minha expectativa, primeiro, é que eu estou realizando um sonho que nasceu no coração de Deus e que é o meu sonho também. E que está se tornando uma realidade, né? Eu estou muito feliz por isso. E a segunda coisa que eu queria falar é que Deus, Ele falou comigo nesses tempos e Ele me disse: eu vou te dar um desafio, mas no bom sentido, né? Um desafio, e a minha expectativa é que eu estou disponível para o Senhor, estou disponível para a igreja do Senhor e vou fazer o meu melhor para que vidas possam ser resgatadas, para que haja salvação e para que haja um avivamento na igreja, né? Para que esse mundo possa sofrer uma transformação radical que nós estamos precisando. Então essa é a minha expectativa, de fazer a vontade de Deus, de aonde eu estiver, aonde eu for plantado, florescer. Né? Minha mãe, ela deixou esse legado para mim, né, esse ensinamento: aonde Deus te colocar, você vai florescer ali. Não desista, não desanime, que assim como você venceu até hoje, você vai vencer e vai avançar, né, aonde você estiver. Eu estou disponível, aonde o Senhor me plantar, fazer a vontade do Senhor. Amém. Nossa expectativa é que Deus realmente use, né, essa sua experiência, seu testemunho, né, chamado, de conversão, de enfrentamento de luta, né? E que realmente você floresça onde vai ser plantado, né? Louvamos a Deus pela vida dos nossos 3 formandos, Flávio, Lucas e Manassés. Pedimos a vocês que estejam em oração por eles 3, e eles 3 que também estejam em oração para que Deus esteja usando a vida do bispo, né? Ainda eu, bispo Roberto, para nomeá-los em novembro, e que a graça realmente de Deus esteja presente com a vida do Flávio, com a vida do Lucas, com a vida do Manassés. 3 jovens que eram pessoas que tinham o que fazer na vida, mas que largaram tudo que tinham para abraçar o ministério pastoral. Portanto, o ministério pastoral, ele não é daqueles e daquelas que estão à toa na vida, mas daqueles que têm uma vida, uma profissão, um futuro, uma caminhada, mas que resolve, como aqui foi dito por um deles,
seguir a porta principal, que é a do chamado e da vocação, como o Flávio falou, né? Do Hernando Dias Lopes. E que essa bênção de Deus esteja presente na vida do Flávio, do Lucas, do Manassés, que vocês possam ser bem-sucedidos no retorno à quarta região. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês e a igreja de vocês no próximo ano, que em breve se revelará, né? No concílio de novembro nós teremos a nomeação de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado.